Silêncio. Olhar para frente, prestar atenção aqui. Pronto? Na aula de hoje nós vamos falar de Francisco Soares, um filósofo espanhol que viveu aí de 1548 a 1617. Portanto, ele viveu na transição aí do século XVI para o século XVII. E ele vai dizer o seguinte: a lei natural é o fundamento da lei humana, ou pelo menos deveria ser. O que é a lei natural? A lei natural é aquela lei que vem da natureza. Exemplo de lei natural. Para os naturalistas, ou aqueles que defendem o direito natural, existem três leis básicas naturais da natureza. Quais são elas? Todos nós temos direito à vida, liberdade e propriedade. Ou seja, a natureza, ela nos deu a vida. Por isso ela nos deu o direito de viver. A natureza nos fez nascer livres. Ninguém nasce escravo. Todos nós nascemos livres. Então a natureza faz de nós, de cada um de nós, seres livres. E a natureza também nos concede o direito à propriedade, ou seja, o direito de usufruir de tudo aquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. Então, esses são os três direitos básicos da lei natural. Agora vamos à lei humana. São aquelas leis desenvolvidas pelos seres humanos. Por exemplo, a pena de morte é uma lei humana. Essa lei humana vai contra uma lei da natureza. A natureza nos deu o direito de viver. E aí vem os seres humanos e falam o seguinte: tem alguns indivíduos que não merecem viver. Esses indivíduos devem ser mortos. É uma lei humana. A escravidão. A escravidão é uma lei humana. Porque a natureza, ela nos faz livres. Então, alguns grupos humanos entenderam o seguinte: alguns indivíduos não merecem a liberdade. Nesse contexto aqui do Francisco Soares, por exemplo, era o período da colonização do nosso país. E para os europeus, alguns grupos poderiam perder a sua liberdade. Qual que era a condição para esses grupos perderem a sua liberdade? Oi? A guerra justa, né? Se os povos resistissem à dominação, numa guerra, se eles fossem vencidos, eles poderiam ser transformados em escravos. Essa era a lei da igreja. A igreja justificava assim a escravidão. A escravidão não é natural, não faz parte da lei da natureza, nem da lei de Deus. Portanto, precisamos de uma justificativa para a escravidão. E qual foi a justificativa? A guerra justa. Se o povo que a gente for colonizar, por exemplo, ele resistia à colonização, ou resistia à catequização, à conversão, e resistir de forma violenta, esse povo pode ser escravizado. A escravidão. Outra coisa que não é natural: o imposto, né? Como diz a galera liberal, o imposto é roubo. Vai contra a lei da natureza. A natureza nos deu o direito de usufruir daquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. Só que aí que está o B.O. também. Os liberais dizem que imposto é roubo. E a lei da natureza nos dá o direito da propriedade, que é usufruir daquilo que a gente conquista com o suor do nosso trabalho. Mas tem muita gente conquistando coisas sem suar, sem trabalhar. E aí? E essa galera? Ela tem direito de usufruir dos bens que tem se eles não trabalham?
Se eles exploram o trabalho dos outros, se quem trabalha são os outros para eles só usufruem daquilo, será que é de direito? É? Você concorda? Quem não trabalha pode ser bilionário e fica só vivendo ali de renda. Não é? Nessas leis aí, é errado. Nas leis aí da natureza, não fica nada sobre essas pessoas. É um questionamento, né, que se levanta. Porque tudo bem, imposto é roubo. O governo está tirando algo que é meu. Mas espera aí, você só tem direito de ter algo e considerar esse algo seu se você trabalhou para conquistar. Se não foi você que trabalhou, se você herdou, por exemplo, se é herança, você não trabalhou para receber aquilo. Então não pode ser seu. Você só tem direito de usufruir daquilo que você conquista com o suor do seu trabalho. Mas aí, como que fica essas pessoas que refletem do trabalho de outras pessoas? Então, como que fica? A sociedade garante o direito deles, né? Sim. A atual legislação nossa garante o direito dessas pessoas usufruírem desses bens. Então, esse direito já não é mais natural. Já é uma lei humana. O direito de herança, por exemplo, é uma lei humana, não é uma lei natural. Porque se a lei natural diz que a gente deve usufruir daquilo que a gente construiu como suor do nosso trabalho. É que nem a do outro pequeno do exército. Eu ia bonita, se morrer vai lá no fim. Você também, né? Isso é uma lei. Tem isso, né? Eu trabalhei em igreja e as filhas de tenente, coronel, essa galera mais graduada no exército, elas recebem pensão, as filhas, pro resto da vida, se os pais morrerem. E até os netos. Aí, o que elas fazem para não perder essa aposentadoria do pai, que era do exército? Não casam no civil, casam só no religioso. Porque se casar no civil, elas perdem o direito. Parece que Tem gente hoje recebendo pensão de militar que lutou na Guerra do Paraguai, em 1864 e 1870. vai dormir e vai casar com os netos até 18 netos. E no caso aí dos militares, é o seguinte, porque os militares não é propriedade privada. Os militares, quem paga os militares? A gente, com o nosso imposto. É igual aquele trem lá de poderosidade ridícula. Deixa o cara ser feliz com o dinheiro dele. Se fosse pra mim, eu tava feliz também. Então, a maior parte dos países, o imposto sobre herança, ele é gigantesco, justamente para impedir isso. Oi? Era pouco? Não, no Brasil é pouco, comparado com o resto do mundo. O Brasil é pouco. O Brasil, em média, de 20% a 30%, mais ou menos. A maior parte dos... 25%. Não. Nossa, ele falou Não, tipo, daí como se uma fosse vamos dois. pesquisar. Nossa, ele falou muito pouco. Ele falou 5, 3%. Não. O Brasil é de 20% a 30%, mais ou Ele menos. falou que era tipo muito No baixo. imposto Falou que era sobre até herança. menos de 10%. Até um pico lá. Então, entre 20% e 30%. Na maior parte dos países é mais de 50%. Então é pouco por causa disso, quando comparado com outros países. Nos Estados Unidos, que é a terra do liberalismo, lá é 51, 55, alguma coisa assim. 50% e 60%. O quê? Se sobreviver de herança.
Então, aí depende de como vai incidir isso aí, né? Porque a média é de 30%. De 20% a 30% mais ou menos. Os impostos, a tributação do nosso país. Não, pessoal, aqui está falando que é 4% mesmo. Então, quem falou está certo. É porque eu peguei a média de impostos do nosso país, que é de 20% a 30% segundo. Aí depende de estado, né, também. Porque a média de impostos do Brasil é de 20% a 30%. Aí tem estados que é diferente, ela falou aqui, né? Tem estado que é 4%, tem estado que é 25%. Então varia. Tem esse? Que é 4%? Então, ainda vai depender da localização. Então eu falei de média porque a média da tributação do nosso país é essa. Inclusive muita gente fala que o Brasil é um dos países que tem maiores impostos do mundo, não é. Quando você olha para a OCDE, é essa média. Entre 20% e 30%. Então, voltando aqui. Imposto sobre herança. A questão da herança. Em outros países, é mais de 50%. Temos aí uma diferença. E no caso dos militares, nem herança, né? Porque é de imposto do povo e é a família que fica ganhando. Isso de forma indefinida. Ao longo do tempo aí tem gente que recebe pensão da época da guerra do Paraguai. Eu ia adorar. Quem não ia, né? Sem fazer nada, só recebendo a grana. Eu também adoraria estar nesse grupo. O problema é que eu não estou. E aí eu fico puto com quem está, né? É sempre assim. O Nietzsche, que é um filósofo do século XIX, ele fala que a gente funciona na base do ressentimento. Por a gente não ter as coisas, a gente fica com inveja, recalcado e ressentido com quem tem. Então, é a base desse. Ele vai meter o pau no cristianismo, porque o cristianismo é a religião do ressentimento. Porque é uma religião de escravos. O escravo, ele morre de vontade de ser como o Senhor. Como ele não pode ser como o Senhor, ele vai considerar tudo que o Senhor faz pecado. Aí o Senhor, ele pode se achar, o escravo não pode, o escravo é um merda. Então a soberba é uma virtude para o Senhor, para o escravo é pecado. O Senhor que é avarento, ele quer tudo para ele, o escravo não tem nada. Ele não é dono nem do próprio corpo dele, da vida dele, o escravo é um objeto. Aí a gente vai detonar aí. A religião é luxúria. O Senhor, ele pode viver da luxúria, do luxo, né? Mas uma vida sexual desregrada. Por quê? Pode comer quem quiser. Já o escravo custa arrumar uma companheira ali, né? O pobre, ele tem essa dificuldade. Né? Tem a dificuldade de achar ali uma companheira, pelo menos uma companheira que não seja interesseira, que queira viver a vida de pobreza com ele. Né? E assim por diante. Né? Aí ele vai mostrando como a questão vai se formando essa religião a partir do ressentimento. Uma religião que se baseia numa moral de escravos do cristianismo. Mas aí era Nietzsche. Vamos voltar para cá. Então, para o Soares, existem 3 tipos de lei. A lei natural, que é da natureza, os direitos básicos, vida, liberdade e propriedade. A lei humana, que são as leis inventadas pelos seres humanos. Uma parte das vezes vão contra a lei da natureza. E a lei divina. A lei da natureza, de certa forma, é divina. Por quê? Porque foi Deus quem fez a natureza. Mas a lei divina aqui é os mandamentos, né? Quais são os mandamentos da lei de Deus? Os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. O próximo aí já é o resumo dos outros 7, né? Aí depende também, varia. Porque tem para os católicos e para os protestantes, é diferente os 10 mandamentos. Adorar a Deus sobre todas as coisas, guardar o sábado, né? Não levantar o nome, não falar o nome de Deus em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado. Os 3 primeiros mandamentos para os católicos são relacionados a Deus. Os outros 7
para as nossas relações uns com os outros. Aí é honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não desejar as coisas alheias. 7 mandamentos. Para os evangélicos protestantes são 4 com Deus e os outros 6. Porque aí mulher e coisas alheias entram no mesmo mandamento. Então amar a Deus sobre todas as coisas, não fazer imagens para os evangélicos. Não fazer imagem, não usar o nome de Deus em vão, guardar o sábado, 4 primeiros mandamentos. Aí honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher nem as coisas alheias. 6 mais 4. Aí os mandamentos, aí eles mudam para domingo por conta, aí depende dos protestantes também, dos católicos. Os católicos, eles é sempre domingo, mas é o sábado, né? A Bíblia é o sábado. Eles não mudam a Bíblia. O sábado continua sendo o dia do Senhor, né? Aliás, o sábado é o dia do descanso. O dia do Senhor passa a ser o domingo, que é o dia da reunião. Aí passa a ser o dia sagrado também. E aí os cristãos católicos mudam para o domingo. Oi? Aí depende da interpretação. Para os adventistas não mudou, continua sendo sábado, até porque está lá no Antigo Testamento. Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Aí o 7º era o dia do descanso. Os católicos continuam, tanto que no catolicismo, nos países católicos, tanto o sábado quanto o domingo trabalham. Então continua o sábado. Os protestantes aí vai variar. Porque o protestante já tem uma outra ética, um outro tipo de comportamento. O adventista, por exemplo, é o sábado. Para outros protestantes é o domingo. E os protestantes não gostam muito de feriado. Feriado é coisa de católico. Os católicos, os dias santos. Porque pode olhar que todo feriado é dia de algum santo. Nós vamos ter o próximo agora, que é Corpus Christi. Tivemos em abril, Tiradentes não foi santo, né? Mas antigamente tinha, em abril qual que seria a festa? A Páscoa, Sexta-feira da Paixão, aí é católico também. Temos o Carnaval, que é feriado católico. 1º de janeiro, dia de Santa Maria, Mãe de Deus. E aí sempre os dias, nós vamos ter em agosto, dia 15, de Nossa Senhora da Abadia. E festa da Assunção de Nossa Senhora. Tinha feriado em Uberlândia, agora não é feriado mais, porque a galera evangélica não gosta muito de feriado. Mandei a nossa, então, mãe. Aí, dia 16 é dia de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira da cidade. Era feriado antigamente, não é mais. Dia 16. A ética protestante está intimamente relacionada com o espírito capitalista, né? O Weber fala isso na sociologia, vocês vão ver aí, né? E aí é trabalhar o máximo possível, poupar o máximo possível, o menor número de feriados possível. Então, pessoal, existem 3 tipos de lei: natural, divina e humana. A lei natural deriva da natureza, né? E dos ensinamentos de Deus, porque foi Deus que fez a natureza. Todos, inclusive, aí, que criam nossas leis são parte da natureza. Então ele vai quebrar as leis humanas, por quê? Ele vai criticar as leis humanas, porque a maior parte das leis humanas vão contra a lei da natureza. Pena de morte, escravidão, imposto, né? Várias outras leis que não têm correspondência na natureza, portanto são leis questionáveis. A Universidade de Salamanca foi o berço da escola de Salamanca. Lá tinha um grupo de teólogos e filósofos, como o Francisco Soares, que procurou adequar as ideias de Tomás de Aquino ao mundo em transformação. Né? Será que existe um direito divino? Para ele, sim. Existe a lei divina, que são os mandamentos. A lei da natureza é uma espécie de lei divina, porque foi Deus que fez a natureza. Ele vai falar das leis internacionais. E não há dúvida que Deus é a causa suficiente e assim o mestre da lei natural, porque ele que criou a natureza. Mas disso não se deduz que seja ele quem dá as leis. Nem toda lei vem de Deus, ou é de acordo com a vontade de Deus.
Apesar de que muitos na época do Francisco Soares diziam que sim, havia o direito divino dos reis, Deus tinha colocado os reis no poder, portanto tudo que o rei fizesse era a vontade de Deus. Ele criticava isso, ele era contra essa visão, porque segundo ele, nem tudo que um rei faz é a vontade de Deus. Na verdade, quando um rei está no poder, ele está muito mais ligado à lei humana, que muitas vezes vai contra a lei natural, e à lei de Deus. Entenderam o pensamento do Francisco Soares? Por hoje é isso aí, né? Acabou o horário?